Opa, amigos, como vão? Tudo bem? Voltando aqui com a nossa quinta parte da Parashá Shavua de Noa. Amigos, essa aqui é uma porção bem curtinha, tá? Então não vamos tomar muito tempo aqui. Ela traz aqui aquele famoso assunto, né, do que o pessoal chama de arco-íris, né? Tá? Em relação aqui uma aliança que Deus faz com Noa. Sem mais delongas, vamos então aqui. Livro de Gênesis, tá? Bereshit em hebraico. Nós estamos aqui no capítulo 9, vamos fazer a leitura do versículo 8 em diante. Diz assim, ó, o versículo. Vaiomé Eloquim et Noa, falou Deus a Noa, ve el banav otilemo, e a seus filhos, né? A eles, o que? Dizendo, olha só, Vani, Rineni, Mequim, Et, Brit e Terrem. Agora o que Deus fala? Eis que estou fazendo uma aliança com vocês. Ve etes zare achem arichichem. Deus está fazendo uma aliança com Noé, com a sua família, o que? Zaharichem e arichichem, ou seja, com vocês e com os seus descendente depois de vocês, tá? Essa aqui é a interpretação aqui literal do texto, tá bom? Então, esse primeiro versículo Deus fala assim, olha só, Deus fala com Noé e os seus filhos, tá? Que ele está fazendo agora uma aliança com eles e com a descendência dos filhos dele, tá? Urash fala assim, ó. Concordo contigo, pois Noa estava preocupado e temia procriar até que Deus lhe prometeu que nunca iria destruir o mundo novamente. E assim ele o fez. E no final lhe disse a Noa, né? Eis que concordo em fazer uma confirmação e um fortalecimento do pacto para a minha promessa, e eu vou lhe dar um sinal. Rashi entende daqui justamente isso, né? Vem aqui Deus fala por quê? Do nada Deus fala assim que vai fazer uma aliança com Noé e com a sua descendência, que venha posteriormente a isso. Porque Noé estava com medo de procriar por novamente vir o dilúvio. Ele não queria ser responsabilizado novamente por vir uma geração perversa no mundo, a ponto de Deus fazer novamente que viesse um dilúvio sobre a terra e acabasse com aquela geração. A Irash traz essa explicação. Por isso Deus fala para ele, eu vou fazer uma aliança com você. Continuando, versículo 10. E com toda criatura viva que está com vocês, os pássaros e todos os animais da terra. Todos aqueles que deixaram a arca, todas as criaturas vivas sobre a terra, eu estabelecerei minha aliança com vocês, e toda a carne nunca mais será banida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. A aliança aqui se estende não só a Noé, a seus filhos, como as suas esposas em geral, mas com todos aqueles animais, né, pássaros e seres ali que estavam com Noé dentro da arca. Deus fez essa aliança para eles todos. Deus fez uma aliança com a nova geração no mundo, tá? Aí ele pega e nos comenta, né? São os que andam com pessoas, ou seja, aqui ele fala aqui que são os que andam com pessoas, são animais domésticos, tá? Se você for ler aqui na palavra ou seja, são aqueles animais que andam com você, ou seja, são animais domésticos, tá? Isso aqui está dentro do contexto hebraico, tá bom? Então, você consegue entender Haiti, que são os animais da Haaretz, animais da terra, e Terren, que estão com vocês, que andam com vocês, tá bom? Rashi continua, todos aqueles que deixaram a arca, para incluir aves impuras e animais rastejantes, todas as criaturas vivas sobre a terra, ou seja, englobam todos aqui, tá? Eu farei uma confirmação para a minha aliança. E qual será essa confirmação? Seria o Arcos, conforme nós vamos ler no versículo 13 aqui em diante, tá? Deus disse, este é o sinal da aliança que eu estou estabelecendo entre mim e vocês, e toda criatura viva que está com vocês, para gerações eternas. Eternas, tá? Não vai mudar. Eu colocarei meu arco nas nuvens e ele será como um sinal de aliança entre mim e entre você, tá? Eu acho que ele fala assim, ó. Versículo 12.
para gerações eternas. A palavra Dorote, no caso aqui são descendências, gerações, está escrita de modo incompleto sem a letra Vav. Porque houve gerações que não necessitaram do sinal, porque eles eram inteiramente justas, tais como a geração de Ezequiel, rei de Judá, e a geração de Rabi Shimon Bar Yochai. Se nós formos ler aqui no Talmud, essas duas pessoas, né? Nós conhecemos o rei aqui, Ezequiel, né? Que é o rei Ezequias, eu acho que em português, que era o rei de Judá, e a geração de Rabi Shimon Bar Yochai, que foi aquele que ficou na caverna e nos revelou o Zohar, o livro do esplendor, né? As minúcias ali da Torá. Diz que na geração tanto do rei Ezequiel, da tribo de Judá, como na geração de Shimon Bar Yochai, nunca se passou, nunca se viu um arco, né? Porque um arco íris, ou seja, porque aquela geração era toda de justas, tá? Versículo 14 fala assim: quando eu vos trazer nuvens sobre a terra, o arco será visto entre as nuvens, e eu então recordarei a aliança que existe entre mim e vocês, e toda criatura viva e toda a carne, e não se converterão novamente as águas em dilúvio para destruir a carne. Então Deus fala assim, que essa aliança seria para com ele e para com todos os animais, que quando viesse chover, eles olhassem e se recordassem, tá? Amigos, aqui tem um profundo dentro da Hassidut, tá? Que diz justamente o seguinte, que justamente quando esse arco aparece, é para Deus lembrar que essa geração ela está sendo uma geração corrupta, ela não está sendo uma geração que está dando um caminho de Deus, tá? Existe aqui pormenores dentro desse assunto, o Urashi, né, ele comenta, já outras pessoas falam que não é bem isso, tá? Mas vamos deixar por assim, o próprio Deus está falando que ele ia trazer esse sinal para lembrar, né, que ele não iria acabar novamente. Ou seja, se ele traz, se algo aparece, é porque quer mostrar que aquela geração estava semelhante à geração pré-dilúvio, tá? Aí o versículo 16 fala assim: o arco estará nas nuvens, e eu verei para recordar a eterna aliança entre Deus e toda a alma viva e toda a carne que está sobre a terra. O último versículo diz assim: Deus disse a Noa: este é o sinal da aliança que fiz entre mim e toda a carne. Tá? Essa porção, como eu disse, ela é bem curtinha. Então, essa porção, amigos, ela traz essa importante relação de Deus com a aliança com Noé. Que esse arco, né, o arco-íris, ele é um sinal de uma aliança entre Deus e a raça humana pós-dilúvio. Que Deus jamais viria destruir a terra, por mais que a geração estivesse perversa. Então esqueça toda essa questão de dilúvio, de apocalipse, de chover fogo, enxofre. Esqueça tudo. Deus falou que ele não vai trazer mais isso. Pelo contrário, tá? Toda vez que Deus olhar e ver que a humanidade, né, vamos dizer assim, que Deus olhar e falou, essa geração precisa ser destruída, porque eles estão demais, estão corrompendo demais. Deus vai olhar para o arco e vai falar que ele fez uma aliança com o ser humano, tá? Que isso não mais aconteceria, tá? Fala assim, ó: quando eu for trazer nuvens, quando passar em minha mente o pensamento de trazer trevas e destruição sobre o mundo, ou seja, quando porventura a geração, como eu falei, ela for perversa e vier o arco para lembrar a Deus que ele não fará isso, tá? Entre Deus e toda alma viva, deveria estar dito entre mim e toda criatura viva, e não entre Deus, que está no caso aqui o nome divino relacionado ao tributo de justiça. Já falamos isso aqui exaustivamente, você só consegue ver isso no hebraico, que aqui está Elohim, que é o atributo de justiça de Deus. A Irash fala, não era para estar o nome do atributo de justiça, porque se ele está falando de uma aliança de que ele não faria mais isso, deveria estar o nome de Deus. A Irash fala assim, mas esta é a interpretação do Midrash. Quando o atributo da justiça vier e causar para condená-lo, vou ver o sinal acima mencionado e lembrarei da aliança. Ou seja, quando o atributo de justiça, que é Elohim, olhar e ver que a humanidade está na situação em que ela precisa ser restartada, vamos dizer assim, o atributo de bondade, que é o tetagrama, o nome de Deus, ele vai se revelar através do que? Quando ele olhar
para o arco e ele lembrar da aliança que ele fez com o ser humano, tá? O último comentário de Ash fala assim, em relação, este é o sinal da aliança, né? Zot Ot Habrit. Deus mostrou-lhe a ele o arco-íris e ele disse, eis aqui o sinal que eu lhe falei. A expressão, né, Zot, eis, aqui, sempre denota que o objeto está sendo apontado. Amigos, só para nós encerrarmos aqui. No nosso português, quando nós falamos eis, olha, nós estamos diante do objeto em si. Isso até no português, certo? Eis fulano, eis o quadro, eis o livro. No hebraico não é diferente, porque o português, toda a língua deriva do hebraico. Então, quando está escrito aqui Zot Ot Habrit, eis, ele estava o quê? Mostrando para Noé o arco como sinal de aliança, tá? Por que eu estou falando isso aqui, pegando tão firme isso aqui? Tem uma passagem que está escrito do mesmo jeito e as pessoas interpretam ela da maneira que querem, tá? Eu não vou adentrar sobre esse assunto aqui, porque quando eu for tratar desse assunto, eu vou trazer justamente essa palavra aqui, esse último versículo aqui, para você entender que a interpretação que fazem hoje para possivelmente trazer sobre uma figura messiânica não tem nada a ver, tá? Porque quando é usado o termo Zot, ou seja, eis aqui, olhe, é porque está na tua frente o que você está falando. Eis ali, está apontando. E nós vamos trazer isso aqui bem claro num vídeo que eu vou fazer separado, tá bom? Amigos, mais uma vez, Todarabá, muito obrigado, Bekoltov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso e Parnassá, sustento vindo da parte de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa vida, tá bom? Que você possa se inscrever, deixar o seu like se você é novo aqui, compartilhar esse conteúdo, aqueles que já são aqui do nosso canal, que Baruch Hashem vai crescendo cada vez mais. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de quando assistir o vídeo, deixar um like, fazer um pequeno comentário, um agradecimento, que isso ajuda muito no engajamento aqui, para que mais pessoas possam conhecer esse canal, possam conhecer mais a interpretação dentro da Torá, dentro do original hebraico, tá bom? Amigos, que Mashiach se revele ainda hoje, que ele construa o terceiro Beit HaMikdash, o serviço a Deus, ele retorne, tá? Lá em Jerusalém. Amém, ve amém. Fiquem com Deus mais uma vez, até a próxima porção, se assim Deus quiser. Todarabá, muito obrigado e lehi traot. Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau.